O que está acontecendo é muito estranho. Vamos ver se você concorda comigo. Lá em 2022, se eu me recordo bem, você não podia criticar o sistema eleitoral. Se você fizesse isso, você tinha suas redes sociais bloqueadas, você era processado, você era multado, você tinha 24 horas para prestar esclarecimentos e várias outras punições, certo? Você lembra disso? Quero muito saber se você lembra, se é um devaneio da minha cabeça. Agora a gente pula de 2022 para 2025. Em 2025, o Barroso, o presidente do STF, critica o sistema eleitoral e fala que a gente tem que mudar e que a gente está maduro para mudar o atual sistema eleitoral. Você conseguiu entender essa loucura? Exatamente isso, eu vou até repetir. Basicamente, o Barroso criticou o sistema eleitoral. E agora a gente tem que pensar na linha temporal. 2025 vem antes de 2026. 2026 vai ter uma eleição. Essa eleição, na sua opinião, tá? Na sua opinião, quem tá mais forte? A esquerda ou a direita? Na sua opinião, queria muito que você comentasse. Quem você acha que tá mais forte? A direita ou a esquerda? Ou seja, se você mudasse a regra do jogo no meio da caminhada até 2026, talvez essa sua resposta mude. Talvez quem vai se beneficiar mais é o outro lado, é o outro espectro político. Será que existe aí uma vontade de ajudar um certo alguém? Não sei. Vou te mostrar na íntegra para você tirar sua conclusão, mas eu particularmente achei muito estranho. Em paralelo a isso tudo, vem o Galípolo a público e fala que tá achando muito estranho, exatamente, o Galípolo, presidente do Banco Central, tá achando muito estranho que o desemprego não está subindo no país. E eu tenho uma explicação. E essa explicação tem duas palavras. E eu vou te falar qual é essa explicação. E eu entendo a visão do Galípolo. O Galípolo olha os juros indo para 15%. Ele olha que na época da Dilma, quando alcançou perto disso, que alcançou 14,25%, a taxa de desemprego explodiu para cima de 13%, e até agora a gente vê uma taxa de desemprego caindo, e muito baixa, ali nos 6%, 7%, o que para o Brasil é muito baixa. Ou seja, o que está acontecendo? Eu vou te explicar com duas palavras. Em paralelo a isso, vem empresários pedir socorro, que não estão aguentando nem a taxa de juros, nem os impostos, porque o Haddad, o Taxad, não para de aumentar imposto. Em paralelo a isso tudo, quando a gente olha para o mundo, vem o Putin e ameaça uma guerra nuclear que vai destruir o mundo, exatamente. A situação tá ruim para o Brasil, mas quando você olha para o mundo parece que tá até pior. Então vamos focar um pouco mais no Brasil. Mas eu também vou te atualizar as principais coisas do mundo para você ficar sempre informado. E amigo, eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, 00:27, para soltar às 9 da manhã. Eu tô gripado, então eu só tenho que te pedir uma coisa: curte o vídeo, se inscreve no canal, porque todas as 9 da manhã tem editorial das notícias mais relevantes para você ficar informado. Então eu espero que você tenha se inscrito e também curtido. Vamos começar aqui com uma fala do homem da Azul, do presidente da Azul. Eu pagava 160 milhões em juros ao ano. Agora eu pago 1,6 bilhão. Parabéns ao Lula. E faz o L. E agora a questão que fica é: por que será que não está tendo aumento de desemprego? Vou te explicar. Antes eu quero descontrair um pouquinho aqui, ó, com MC Pose do Rombo. Tem umas piadas que a galera faz que é muito boa, né? E agora vamos para o preconceito inverso. Exatamente. Isso aqui não é piada não, tá? Presta atenção. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor de uma mulher heterossexual que alegou ter sofrido discriminação reversa. Marleana Ames, a mulher do caso, afirma que não conseguiu uma promoção no trabalho, uma agência estadual no estado de Ohio, por ser uma mulher heterossexual. De acordo com ela, uma lésbica foi contratada para o cargo em questão e ela acabou sendo rebaixada na empresa, com um salário menor. Um homem gay teria assumido o seu cargo anterior. Os juízes da Suprema Corte votaram, em unanimidade, a decisão que determina os critérios para esse tipo de denúncia, o que pode facilitar que ações por discriminação reversa ou heterofobia... Parece uma piada, né? E aquela máxima, aquela frase muito famosa: o sonho do oprimido é ser opressor. Logo, eles foram oprimidos em um passado e agora eles são opressores. A gente vai passar por um ciclo social, onde vai pendular para o outro lado e depois a gente chega ao caminho do meio. Esse é o processo de evolução da humanidade, infelizmente. Dito isso, olha o que o Putin falou: será o fim do planeta. Rússia ameaça a Ucrânia com guerra nuclear. Porque o Putin tá apanhando igual cego tiroteio nessa brincadeira com a Rússia. Eles simplesmente fizeram um ataque usando drones de R$3.000 e destruíram 7 bilhões de dólares. Ou seja, o Putin ficou putinho. E logo vem agora o Trump. Trump propõe taxa de 5
R$9.6 mil por visto e 28 milhões por cidadania. Exatamente isso. Se você quiser ir para os Estados Unidos agora, se você pagar R$5.600, você tem seu visto facilitado, o que dá $1.000, tá bom? Ou seja, o dólar está na casa do chapéu, o visto aumentou muito de preço. Logo eu te convido a ficar no Brasil. Eu acho que muita gente não vai viajar nos próximos anos, principalmente para os Estados Unidos. E um deles vai ser até o próprio Moraes, mas a condição dele não vai ser por causa de dinheiro, né? E o Haddad continua fazendo história, né? O Taxad. Haddad promete corrigir texto da reforma tributária e não taxar fundos imobiliários. Isso era dia 29 de janeiro de 2025. Agora a gente chegou em 9 de junho de 2025. FIIs e FIAGRO vão pagar 5% de imposto de renda a partir de 2026, dizem fontes. Ou seja, o homem não cumpre o que fala e ele quer dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí o Galípolo vem a público e fala: Galípolo está surpreso com o Brasil mantendo empregos mesmo com juros altos. Não é só ele que está surpreso, mas tem uma explicação, tá? Uma explicação muito simples. A explicação está aqui, ó. Bolsa Família supera números de empregados com carteira assinada em 12 estados. Simplesmente a galera da Bolsa Família não assina carteira. E basicamente você não vê esses números. Ou seja, o cara que é sem carteira é demitido, você não vê o número. Quando ele é contratado, você também não vê o número. Logo, cada vez aumenta mais a Bolsa Família no Brasil e menos produção. Logo, isso vai gerar inflação e vai prejudicar ainda mais o Brasil. E aqui tem o desespero do governo brasileiro. Qual que é o desespero do governo brasileiro? Simplesmente a CPI do INSS. Presta atenção nesse vídeo. Sob o risco de perder uma queda de braço com a oposição e ter de encarar uma investigação no Congresso Nacional sobre as fraudes do INSS, o Palácio do Planalto tenta convencer parlamentares a retirarem assinaturas do requerimento que pede a abertura de uma CPMI. A ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, tem reforçado com líderes da base aliada para que eles atuem junto às suas respectivas bancadas nessa missão de esvaziar essa lista. Gleisi chegou até a mencionar no encontro reservado no início da semana a líderes uma preocupação com o andamento da pauta do governo no parlamento. O governo do PT está fazendo de... Ela está totalmente perdida e nos bastidores o que se fala é que toda essa tentativa da Gleisi não está dando resultado nenhum. Ele está tentando, ela está tentando e não tem resultado. E agora eu vou trazer 4 fotos para você lembrar. Esse aqui é o Bolsonaro, facada. Esse aqui é o Trump, tiro na orelha. Esse aqui é o candidato japonês, também foi descontinuada a sua existência. E esse aqui é o cara da Colômbia. Ou seja, a gente tem 4 países diferentes e uma situação igual. Todos são candidatos da direita que a esquerda tentou finalizar para proteger a democracia, vamos dizer assim. Ou seja, uma vergonha completa. E agora partindo aí para o humor também, com falas do Lula. Lula diz a Macron que Marina Silva está magrinha de tanto trabalhar. E aí vem o Paulo Melo e fala o seguinte: se a Marina está magrinha de tanto trabalhar, então o Flávio Dino não faz nada da vida. Ai, o Lula é muito bom, pessoal. O Lula é muito bom, ele fala muita besteira. O problema dele é que as besteiras dele saem muito cara pra gente, né? Esse é o único problema, porque de resto é muito engraçado, né? Mas vamos continuar aqui, agora com umas falas, e já entrando no processo do golpismo, dos estrategistas, dos gênios da estratégia que queriam derrubar a democracia brasileira. E agora eu vou dar fala aqui para Natuza da Rede Globo. Ou como que ela distorce a realidade. Em seguida eu vou mostrar diversos trechos desse julgamento que ela cita agora. Qual é a minha hipótese? Cid tentou o quanto pôde manipular e achou que conseguiria manipular os investigadores. Não contou tudo o que sabia e creio eu que até hoje não contou tudo o que sabia. Cid parece proteger muita gente, assim como ele tentou proteger Braga Neto. Só que num dado momento, diante da sua situação dramática, porque ele perderia o acordo de delação, os benefícios, portanto, dessa colaboração, seria preso, seu pai ficaria numa situação complicada, a sua mulher ficaria numa situação complicada, no caso da mulher lá por causa da história da vacina, que ele resolveu entregar algo e entregou
Braga. Ou seja, ele está entregando as pessoas porque ele está com medo do pai dele ser perseguido e da mulher dele ser perseguida e simplesmente ele não vai conseguir prover mais a sua família, além dos seus familiares pagarem por algo que ele fez teoricamente. Ou seja, um cara desse, vamos ser sinceros, ele vai fazer tudo? Você não faria tudo para salvar seu pai? Você não faria tudo para salvar sua esposa? Você vai julgar esse cara? Mas tá certo você usar isso para apertar um cara em uma delação premiada? Não sei. Aí eu gostaria de saber a sua opinião. Neto. Mas alguém que tentou proteger uma vez pode ter tentado proteger outras vezes. Então, a gente só conhece uma parte da história do que se passou durante a... É bizarro que ela fale isso com uma naturalidade. É muito natural eu querer uma delação sua e eu falar, cara, se você não deu uma delação certa, seu pai vai rodar, sua mulher vai rodar, seu filho, quem sabe. E toda vez acontece a mesma coisa. Zambelli recebeu lá a ordem de prisão e tudo mais e basicamente o Moraes mandou bloquear a rede social do filho. O que tem a ver o filho com a história? Bloqueou a rede social da mãe. O que tem a ver a mãe com a história? Ou seja, isso aqui pra ela é natural. Isso que eu não consigo entender como que ela fala isso com uma naturalidade. Ela mesmo mostra que a democracia tá ficando pra trás no Brasil. Aqueles fatídicos meses. Aliás, se a gente quiser ampliar para 4 anos de Bolsonaro, a gente só conhece uma ínfima parte dessa história, que foi a história que Cid resolveu. Em 2 anos de Lula, a gente já sabe que teve 4 bilhões roubados no INSS. Gostaria muito de saber a sua opinião, Natuza. Eu contar. Essa história de eu não lembro, eu não sei, eu não me recordo e tal, me parece cacuete de quem decidiu recolher uma porção de coisas para si e não contou tudo. Contou aquilo que ele achava que era necessário para ele conseguir o acordo de colaboração. A história vai dizer... Colaboração para proteger a família. Tem que acrescentar essa parte, segundo ela. Se foi assim ou não. E talvez essa história não responda durante o julgamento ou até imediatamente depois do julgamento. E essa história pode mostrar também que tudo é uma grande farsa e a gente estava se aproximando muito de uma ditadura, mas pela nossa sorte, em 2026, a gente virou o jogo e mudou o caminho do país. Eu acho que isso pode acontecer. Agora eu vou te mostrar que os advogados lá da trama golpista não são tão leigos, eles fazem jogadas boas. Preste atenção no que esse advogado pede ao Moraes, em seguida eu vou tirar minha conclusão. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9, mostrando que nós temos que chegar meia hora antes. Nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9:02. Presta atenção na resposta do Moraes. Umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta, dia de Santo Antônio, o senhor comemora também no Quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Excelência, só para não ficar tão em cima, porque tá, tipo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Pelo menos 10 horas. Amanhã, mais. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos intimados. Por que essa jogada e por que essa pergunta? Porque simplesmente toda oportunidade que você dá para o Moraes ser autoritário, ele é autoritário. Ele não tem estratégia, ele não demonstra compaixão em nenhum momento. E isso começaria a limpar a imagem dele e ajudaria a opinião pública. Só que ele não faz isso. Então essa pergunta, na minha concepção, é uma estratégia ali do advogado de dar oportunidade para o Moraes ser autoritário. Eu acho que eles deveriam fazer mais isso, fazer perguntas como essa. Pô, tá terminando o negócio 8 da noite, ele tem que entregar, o general é idoso. E beleza, faria sentido adiar uma hora, não mudaria praticamente nada. Mas logo, o Moraes torna autoritário e exerce o seu poder de Deus mais uma vez. Dito isso, agora vou mostrar uma parte do Mauro Cid que reforça que o Moraes não deveria ser o juiz desse julgamento. Presta atenção. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Eu tô acostumado, é muito bom. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar.
com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Eu não entendi esse negócio do guaraná e salgadinho. Se eu não consigo entender isso, me explica. Eu não entendi. Tinha que ter cerveja pra ser... Eu não entendi. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Bicho, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Agora voltou a ser conversa de bar, não entendi isso, não. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, assim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca... Mas por que eu mostrei esse vídeo? Basicamente... O Moraes, na teoria, é vítima da trama golpista. Como ele pode ser vítima e juiz? Esse é o básico do direito. Eu nem sou advogado, mas você imagina que um cara que é vítima não pode julgar o cara que é réu, o cara que fez algo contra ele. Por quê? Porque o julgamento com certeza vai ficar enviesado. Se um assassino vai julgar o próprio julgamento, ou seja, ele mesmo, você acha que ele vai se punir? Obviamente não. Pô, então não faz o menor sentido isso, o menor sentido. Dito isso, vamos continuar aqui, ó. Agora temos mais uma parte do Mauro Cid. Presta atenção. Vou soltar. Existe uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Se ouviu falar que agiria dentro da Constituição, acabou, não tem golpe, certo? Faz sentido pra vocês também? Porque pra mim faz sentido. Ou seja, é lamentável. E aí agora tem um áudio que fala do Bolsonaro, que reforça que não teve trama golpista nenhuma, que pode ter passado pela cabeça do Bolsonaro ou de mais alguém, mas que eles não pretendiam executar. E esse áudio fica claro, presta atenção. À luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui no telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Porque eu não sei. General, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente acho que desistiu de qualquer coisa, de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, o possível governo Lula, também se fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, vai botar os servidores tudo contra ele. Né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, ninguém fica pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem conversou. Teoricamente abortou o plano, faz sentido? Minha conclusão até agora no áudio é essa. Ontem o general Pazuello teve com ele dando sugestões, ideias, como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim, a gente conversou, não quis nem saber, não deu bola para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega, o que vai ser feito no relatório, inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que tiver tá ótimo. Né? O próprio relatório da IBL, que deve estar saindo também, não quis questionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele estava trabalhando, estava aqui na central, estava no MRI, estava um pouco do Babu também. Ele falou, ó, o governo Lula vai cair todo. Ou seja, simplesmente ele deixou o governo Lula assumir como manda a democracia. Logo, não tem golpe. E para você entender que não teve golpe é muito simples, tá? Para mim, o mais óbvio é simplesmente olhar quem tava lá. Era mulher, era criança, era idoso, não tinha uma arma de fogo, não tinha nada que poderia gerar dano a pessoas, ninguém foi ferido, ou seja, uma vergonha completa isso. Mas continuamos com trechos relevantes desse julgamento, presta atenção nesse trecho agora. Se ele confirma que soube do plano Punhal Verde e Amarelo apenas através... Essa parte que é uma loucura completa, olha só. ...das investigações após o seu acordo de colaboração. Isso está claro, né? Quando que o senhor soube do plano ou da operação Punhal Verde e Amarelo? Foi pela imprensa quando houve a operação pela manhã. Quando houve a operação. E que de tarde eu iria depor na Polícia Federal, que eu já tinha sido convocado, acho que uns 3, 4 dias antes. Então, portanto, após o acordo de colaboração dele, correto, ministro? Sem dúvida, isso foi mais de ano, foi um ano depois, então, 1 ano e 2 meses, 3 meses. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado por 633 versos da PET 11767, ministro. Em um dos seus depoimentos, o senhor foi questionado se o general Braga Neto era o único a saber do documento Punhal Verde e Amarelo. O senhor deu uma resposta longa e, em dado momento, disse o seguinte:
Quem estava realmente era o general, 3 pontinhos junto, era o general Braga Neto. Considerando que o senhor afirmou hoje, desconhecia completamente o plano Punhal Verde e Amarelo e só tomou conhecimento dele pela imprensa, como é que o senhor poderia saber as pessoas que eram ligadas a esse plano? Pergunta boa. Eu não me recordo de ter dito que o general Braga Neto conhecia o plano. Se ele confirma que... Ou seja, fica mais óbvio que tem muita coisa estranha. Mas a gente tem que entender o Mauro Cid porque, ele tá defendendo a família. E basicamente o que tá errado não é necessariamente ele, mas é o contexto que foi criada essa pressão, não é mesmo? É lamentável. Dito isso, agora começa uma treta entre o Eduardo e o Nicolas. Exatamente, presta atenção. Bolsonaristas trocam Eduardo por Nicolas após autoexílio e irritam aliados. Basicamente, o Nicolas agora está recebendo mais atenção do que o Eduardo Bolsonaro. E aí parece que está gerando aí uma certa rixa nos bastidores. Temos que lembrar que o Nicolas está cada vez mais forte nas redes sociais e a voz dele não para de crescer. E ele realmente consegue ser o persona conservador que eu acredito que conecta muito com a população brasileira. E a todo o escândalo bizarro que o governo faz, e ele posta um vídeo que ultrapassa de 100 milhões de visualização, ele se torna mais protagonista ainda. E nenhum dos filhos do Bolsonaro conseguiram, e nem vão conseguir, na minha humilde concepção, chegar a esse protagonismo. Dito isso, agora vamos para o plano do Barroso. Brasil está maduro para mudar o sistema eleitoral. Exatamente isso que o Barroso falou. O que eu acho uma loucura completa. Mas vamos entender aqui o que está acontecendo, tá bom? Barroso defende voto distrital misto e diz que o Brasil está maduro para mudar esse sistema eleitoral. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu neste sábado, dia 7, a mudança do atual sistema eleitoral para um modelo de voto distrital misto. Para ele, o país está mais do que maduro. Pulando mais uma eleição, fazer a troca. Pulando mais eleição, ele diz que não vai ser em 2026. Mas eu acho que se a galera começar a topar, ele vai querer entochar em 2026, porque, como você deve imaginar, ele pode ter um benefício, né? Não é mesmo? Mas dito isso, ao apontar as vantagens do voto distrital em um discurso no Fórum Esfera, no Guarujá, litoral paulista, Barroso disse que esse sistema permite ao eleitor saber qual é o parlamentar que representa seu distrito, assim como desestimula a fragmentação partidária. Ele lembrou que defende a substituição do sistema desde 2006, quando escreveu um trabalho a favor da implementação do voto distrital misto 8 anos à frente, o que apontou que evitaria o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, já seria uma catástrofe total, né? Se não conseguisse fazer o impeachment da Dilma, o Brasil estava no buraco, né? Ou seja, é um projeto que, na minha opinião, já não vale a pena continuar. Antes de Barroso, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, já tinha feito durante o Fórum da Esfera uma defesa pelo voto distrital, como uma forma de qualificar o poder legislativo. Barroso lembrou que Kassab o visitou quando ele assumiu a presidência do STF em 2020. O tema, contou o ministro Supremo, foi discutido entre ambos, mas Kassab recomendou esperar o impacto da cláusula de barreira e da proibição de coligação em eleições proporcionais. Pois agora o país está mais do que maduro para mudar o sistema eleitoral. Temos um dos piores sistemas eleitorais do mundo na eleição para a Câmara de Deputados. Ou seja, o Barroso está criticando o sistema eleitoral. Será que a rede social dele vai cair? Fica uma dúvida aí, o que você acha? Declarou o Barroso. Para quem o modelo atual de voto proporcional em lista aberta é caro, tem baixa representatividade e não facilita a governabilidade. Por que não facilita? Não está facilitando a governabilidade do Lula, não é mesmo? Hoje ressaltou o Barroso, o eleitor vota em quem quer, mas não sabe quem elege. Uma vez que o voto vai para o partido, são os mais votados do partido que entram no legislativo. Menos de 5% dos deputados, observou o presidente do STF, são eleitos com votação própria. Menos de 5%? Caramba, não sabia desse número. Bizarro mesmo. Temos um sistema que o parlamentar não sabe por quem ele foi eleito e o eleitor não sabe quem colocou lá. Um não tem de quem cobrar e o outro não tem de quem prestar contas, disse Barroso.
Ou seja, ele começa a criticar o sistema eleitoral, ele fala que a mudança não vem em 26, mas na minha opinião, se ele for tentar passar isso, eu acho que ele vai tentar emplacar 26. Porque os caras estão desesperados, porque tudo indica que a direita vem muito forte em 26. Até gostaria de saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião? Quem vem mais forte em 26? A direita ou a esquerda? Dito isso, lembro para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E lembra, todas as 9 horas da manhã tem o editorial do Notícias Relevantes aqui no YouTube. Um abraço, até o próximo vídeo.